Quem causou tristeza não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado, se há alguma coisa por causa de vós, fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graça por esse momento tão privilegiado para o teu povo. E agora, ó Deus, em que mais uma vez lemos a tua palavra e vamos meditar nela, nós rogamos a tua iluminação e cativa as nossas mentes a ti, ó Deus, para que possamos entender o que a tua palavra tem a nos ensinar. E segundo a tua graça e bondade, aplica aos nossos corações para que vivamos para a glória do Senhor. Assim nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos discorrer hoje sobre o título de Igreja Restauradora. E a gente vai falar aqui um pouco sobre disciplina, que Paulo ele trata nessas cartas aos Coríntios de disciplina lá no capítulo, na primeira epístola, no capítulo 5, ele falou sobre a disciplina. Mas lá ele falou mais relacionado à disciplina em si. E nesse texto aqui, ele vai relembrar os irmãos da tristeza que alguém causou à igreja, mas ele vai discorrer mais agora com relação à bondade da igreja, com relação o fato da igreja tratar essa pessoa com amor, com dedicação, para que de fato haja restauração. E nós vimos hoje muitas igrejas estão simplesmente omitindo a disciplina e deixando a coisa correr à vontade e imaginando que a pessoa venha a se melhorar posteriormente sem que haja disciplina. E isso não é coisa que acontece. Então, existem dois extremos com relação à disciplina. Existe esse extremo, né, da pessoa simplesmente fazer vista grossa, e existe um outro extremo também, que é o fato da pessoa, a liderança, disciplinar com muito rigor, com muita austeridade e não mostrar amor para com a pessoa que está sendo disciplinado. Então, existem esses dois extremos e nós sabemos que todos os dois traz problema para a igreja. E nós vemos que Paulo aqui, ele fala com relação a alguém que causou tristeza àquela igreja. Então, ele relembra aquilo que ele falou lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. Embora, lá naquele capítulo, no finalzinho do capítulo, lá no final do capítulo, não, nesse tópico, no versículo 13, Paulo falando com respeito ao julgamento dos irmãos, a julgar os irmãos, mas ele falou com respeito ao julgamento aos ímpios. Ele falou assim, os ímpios, os irmãos não vão julgar, nós não vamos julgar ímpios, quem vai julgar ímpios é Deus. Mas ele disse, julgai os de dentro e lançai fora aqueles que não querem obedecer. Mas aqui, nesse texto aqui, ele fala sobre a questão
de reconciliação, a pessoa que recebeu a disciplina, mas ele se arrependeu por causa da disciplina. E algumas pessoas entendem que Paulo está citando aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo está relembrando aquela pessoa que foi disciplinado, lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Ali, Paulo está falando com relação à pessoa que possuiu a esposa do seu pai, ou seja, possuiu a madrasta. E já outros argumentam que Paulo está querendo referir a pessoas que se levantaram contra o apóstolo Paulo para ensinar à igreja que Paulo não tinha, de fato, as credenciais de um apóstolo. Mas o que Paulo está querendo aqui, na verdade, é que a igreja reconheça que o irmão foi disciplinado, o irmão, ele aceitou a disciplina, ele se arrependeu. Então, agora o que Paulo quer é que a igreja esteja trabalhando esses irmãos no sentido de fazer com que esse irmão entenda a afetuosidade por parte da igreja com relação a esse irmão. E no segundo ponto, o cuidado pastoral com quem erra. Paulo está demonstrando aqui a sensibilidade ao abordar esse assunto. E Paulo, veja que Paulo ele fala de alguém que cometeu o pecado. Aqui nesse texto aqui, ele fala de alguém que cometeu o pecado, mas Paulo ele não cita qual foi o pecado que a pessoa cometeu e também não cita o nome da pessoa. Ele fala alguém que fez alguma coisa errada. Que ele disse aqui, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então, Paulo está falando que a pessoa cometeu o erro, né? O pastor, vamos supor, o pastor, o conselho, vai conversar com essa pessoa. Então, vai discipliná-lo, ou se caso necessário, se não foi um caso que não seja o que a gente está falando aqui, mas se o conselho vai conversar com a pessoa, se não tiver necessidade de uma disciplina, uma admoestação. Mas se precisar, além da admoestação, então vem a disciplina. Só que essa disciplina, é claro que o conselho vai ter o cuidado com a ovelha. E Paulo aqui está tendo tanto cuidado que ele não cita o nome nem aquilo que a pessoa fez. Então, assim, irmão, citar nome, o pecado e a disciplina aplicada, o que vai acontecer? Vai causar mais vexame na pessoa que errou, mais constrangimento, e às vezes vai até fazer com que essa pessoa seja totalmente desmotivada a continuar a caminhada da fé. Então, para isso, a liderança deve estar sempre buscando a graça do Senhor Jesus, buscando sabedoria, buscando misericórdia, buscando paciência, entendimento, humildade, para que a obra do Senhor seja feita de acordo com a vontade do Senhor, inclusive a disciplina seja com mansidão. Nós vemos lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 1, que se alguém for pego surpreendido em alguma falta, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te tu também, para que não sejais tentado. Na verdade, que o texto quer ensinar, guarda-te também para que não caia na tentação, porque tentados todos nós somos. Tiago diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando o atrai e o seduz. Então, nós como líderes, né, aqueles que já fazem parte do conselho, aqueles que ainda vão fazer parte do conselho futuramente, pela graça do Senhor, então tem que ter, de fato, esse cuidado, né? Estar buscando em Deus a ampla suficiência para conduzir o rebanho
de forma que não venha causar constrangimento, mas que causa arrependimento e causa transformação, causa mudança de vida. A restauração para o bem do faltoso. No versículo 2, basta-lhe a punição pela maioria. E no versículo 7, versículo 2 não, versículo 7, nós lemos a partir do 5. No versículo 7 ele diz: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Então Paulo aqui está mostrando o seu carinho com o faltoso, com aquela pessoa que foi disciplinado. Ele mostra assim, um líder de posição, um homem firme no evangelho, mas ele mostra o seu carinho pelo fato de ser firme. Aqui fala que também que ele não era demasiadamente áspero, no versículo 5. Ele era áspero, porque é a função da liderança, mas não pode ser demasiadamente a ponto de ultrapassar os limites que a Bíblia requer do líder. Então, por outro lado, ele era uma pessoa amorosa. O líder, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter uma posição firme para cuidar do rebanho, mas ele tem que ser amoroso. É semelhante ao pai de família. O pai, se ele faz vista grossa com os filhos, não disciplina os filhos, deixa os filhos à vontade, nós sabemos que esses filhos não vai dar nada que presta, né? Às vezes o pai diz: eu amo demais meus filhos, então eu não quero estar submetendo eles a ridículo, né? Mas nós sabemos que o pai, quando age dessa forma, os filhos não vão dar nada que presta, a menos que Deus tenha misericórdia demais com esses filhos, né? Então, todo pai que ama, ele disciplina seus filhos. E principalmente o pai que conhece a Cristo, ele disciplina os seus filhos com amor, na admoestação do Senhor, para que esses filhos cresçam glorificando a Deus, e vai glorificar a Deus por toda a vida, né? Diz lá o Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve seguir, e quando já velho não se desviará dele. Então é assim que funciona a liderança, porque se assim nós criamos nossos filhos para o bem, para o crescimento, para desenvolver também a igreja, para desenvolver também é necessário que haja amor. Em Hebreus 12 também fala sobre a disciplina. Ela fala que a disciplina, a princípio, parece ser motivo de constrangimento. Não parece ser motivo de alegria quem está sendo disciplinado. Mas depois ela vai produzir frutos pacíficos de justiça naqueles por quem está sendo exercitado. Então, a disciplina, ela tem a função de trazer restauração e de trazer crescimento, trazer progresso para a família e também, se tratando de igreja, para a família do Senhor Jesus. Em Efésios 4:15, lá Paulo ensina que nós devemos falar a verdade do Evangelho com amor, né? Entendendo que nós somos falhos também, nós somos líderes, mas somos falhos também. E se o líder errar, o líder também vai ser disciplinado, porque existe um conselho para ser disciplinado. Se o líder dentro do conselho não tem como ser disciplinado no conselho, ele vai ser disciplinado no presbitério. Então, há essa necessidade de disciplina, mas também ela precisa ser acompanhada de amor. E existe um ditado popular aí, paz a qualquer preço. Mas essa não é a paz que Deus ensina. A paz que Deus ensina é diferente. Inclusive, o próprio Senhor Jesus disse lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Então, a paz que o mundo oferece, às vezes, é desse jeito, paz a qualquer preço.
Mas Jesus não. A paz de Jesus é totalmente diferente. Para que nós tivéssemos paz, ele morreu na cruz do Calvário. Para que tivéssemos vida, vivemos em amor e tivéssemos paz. Então, essa também deve ser a maneira pela qual a igreja do Senhor, a liderança da igreja do Senhor deve se conduzir. Em quarto lugar, a restauração em médio do perdão. No versículo 7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Versículo 7 diz o seguinte: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja mesmo presumido por excessiva tristeza. Então, aqui nós já lemos o versículo, já reprisamos e estamos reprisando novamente, né, que a importância de disciplinar, mas a importância também de estar sempre atento, sempre, coração sempre aberto, para abençoar, para amar, para perdoar a pessoa que recebeu a disciplina. Jesus, ele deixa para nós aqui um exemplo, em Lucas 17, 3, versículo 4, quando lá diz o texto diz: acautelai-vos, para que quando alguém pecar contra você, você lhe perdoar. E se ele vier 7 vezes dizendo que está arrependido e pedir-lhe perdão, você perdoa. Então, é disposição para perdoar quantas vezes for necessária. Então, o verdadeiro perdão não desculpa o pecado nem ignora o que aconteceu, mas produz a restauração, afirma o amor, sobretudo com a atitude de bondade a despeito do que aconteceu. O perdão não exige que a igreja restabeleça a pessoa a uma posição de liderança. É claro que, futuramente, quando a pessoa mostrou claramente que ele se arrependeu e que ele, de fato, aceitou a disciplina, então é claro que a pessoa, sim, vai ser restituída à liderança. Em quinto lugar, a restauração pública. Vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A reafirmação do amor da igreja requer atitudes concretas, não simplesmente expressões verbais de amor, mas precisa ser algo que esteja enraizado em nossas vidas, em nosso ser, de maneira que nós tenhamos a condição de mostrar para as pessoas, através daquilo que nós fazemos, que as nossas palavras fazem sentido. É aquilo que Paulo diz, né? Devemos pregar aos olhos, mas também pregar aos ouvidos. Então, quando alguém é disciplinado biblicamente e se arrepende, então a família da fé deve perdoar, colaborar com a restauração do arrependido para que o mal não prevaleça no meio da igreja. E Paulo, ele fala com relação aos desígnios de Satanás, que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. No versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós sabemos que Satanás, ele tem autoridade para fazer fogo cair do céu, ele tem autoridade para fazer com que seus ministros se transformem em ministros de justiça, assim diz o próprio apóstolo Paulo, mas nós sabemos que isso acontece se Deus permitir, né? Nós vemos o que ele fez, o estrago que ele fez na vida de Jó, porque Deus permitiu, porque nós não precisamos ter medo de Satanás, como alguns pregam por aí, superestimando Satanás, que ele tem poder demais. Ele é poderoso, mas ele não pode tocar naqueles que vivem na graça do Senhor Jesus. Então, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, então o que nós devemos fazer? Devemos viver uma vida disciplinada, mas uma vida amorosa, uma vida nessa coinonia, nessa união,
nessa comunhão gostosa. Em último lugar, irmãos, em oitavo lugar, a mensagem para hoje. Primeiro, confiança no amor de Deus. Porque Paulo, ele fala aqui sobre o amor de Cristo. Que ele fala que, no versículo 5, se alguém causou a tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição do erro. Não está citado aqui o versículo que ele disse que ele fez isso na presença de Cristo. Quando Paulo está dizendo que fez isso aqui na presença de Cristo, ele está falando que ele disciplinou a igreja por amor a Cristo. Por amor a Cristo é que ele disciplinou a igreja. Quando ele está dizendo, fiz isso na presença de Cristo. Então Deus pode perdoar e cobrir o pecado de tal maneira que em Cristo o arrependido é aceito como se ele nunca tivesse errado. E 1 João 1,19 diz, se nós confessarmos, creio que alguns dos irmãos aqui sabem esse versículo de cor, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, em Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, o perdão traz cura, consolo e restauração. Perdão é o cancelamento da dívida, a despeito do seu tamanho. Nós sabemos que nós tínhamos uma dívida impagável, mas Cristo nos amou. E lá na cruz do Calvário, Ele pagou a nossa dívida. Nós estávamos tão endividados com o nosso Deus que nós não tínhamos nenhuma relação com Ele. Mas Cristo pagou a dívida e abriu um novo caminho para que em Cristo nós pudéssemos nos relacionar diretamente com o Pai Celestial. Tiago, versículo 4, de 11 a 12, ele fala sobre essa questão. A necessidade da disciplina e também a necessidade desse amor, desse carinho para com os irmãos. A conclusão que nós podemos chegar: não podemos permitir que uma pessoa disciplinada entre em desespero por não encontrar na igreja o amor e o perdão e o espaço para a restauração. Então, o irmão disciplinado, o irmão que está sendo restaurado, ele precisa encontrar na igreja o amor, a atenção, a sensibilidade dos irmãos para com esse que está sendo restaurado. A igreja madura disciplina tanto quanto perdoa. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação? Aplicação. Sentir tristeza e o peso da disciplina tem o seu lugar. Disciplina resulta em tristeza a princípio. O perigo acontece quando alguém fica permanente no meio da escuridão e perde toda a esperança de ver o perdão restaurado pela vida. Então, o perdão, a disciplina tem o seu lugar, mas o perdão não é menor, não tem menor significado do que a disciplina. O perdão também tem o seu lugar, né? Então, assim fica a mensagem do Senhor para os nossos corações, que nós possamos, de fato, ter um coração amplo para perdoar e também para transmitir essa mensagem a outras pessoas quando nós percebermos que tem irmãos que dizem, eu não posso ver ciclano, eu não vou com a cara de ciclano, né? Nós termos uma mensagem da palavra de Deus para as pessoas que agem dessa forma. Deus abençoa, nos capacita e aplica a sua palavra em nossos corações. Vou pedir o presbítero Givaldo para encerrar com uma oração. Amém.
Amém. Amém. Irmãos, todos tenham um bom dia e um bom descanso. E um bom retorno à noite.